Olá, meus acadêmicos, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata e a gente está aqui em mais um Segredo do TCC. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre métodos. Como assim, Renata? Métodos. Toda pesquisa é baseada num tipo de método ou num tipo de pesquisa, tá? Como assim? Quando eu vou fazer a minha linha de raciocínio, quando eu vou começar a estruturar o meu trabalho, eu preciso saber se eu estou falando de um método dedutivo ou de um método indutivo. Eles são a mesma coisa? Não, são completamente diferentes. O método dedutivo, a gente deduz a partir de algo. Como assim? Eu tenho algo maior e parto para o menor. É mais ou menos naquela... A gente vê muito isso em matemática e física, por exemplo, para você entender muito melhor. É quando eu tenho uma situação A e a situação B, que juntas elas resultam numa situação C. Então, toda vez que eu tiver A e B, por consequência, eu vou ter C. Então, isso eu tô deduzindo que sempre que tiver A e B, o resultado vai ser C, independente de qualquer coisa. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Mas quando eu parto desse princípio que se eu tenho o componente A e o componente B juntos, por resultado eu vou ter o C, tá? Isso é um método dedutivo. O método indutivo, ele é o contrário, ele parte do menor para o maior. Então, você vai pegar uma situação problema e a partir dela você vai começar a desenvolver, você vai começar a induzir as coisas. Pensamentos, premissas e assim por diante. Atualmente, o método mais utilizado é o método indutivo, onde você tem um problema e a partir dele você vai subindo. Mas nada impede que você tenha um método dedutivo, ou seja, que você tenha a presença de A, presença de B, que resulta em C. Então, por exemplo, vamos supor o método dedutivo. Vamos dizer que toda terça chove, tá? Então, toda terça chove. Então, a gente vai ter por premissa que se hoje é terça, provavelmente vai chover. Entenderam? Então, se hoje é terça, chove. Porque eu deduzi, porque geralmente toda terça chove. É mais ou menos essa a ideia do dedutivo. Eu deduzo a partir de situações que já me são apresentadas. O método indutivo é mais ou menos assim. Hoje é terça e eu vi que está se formando algumas nuvens lá no final. Então, a partir desses elementos, eu vou induzir que com a presença dessas nuvens tem a possibilidade de chover. Pegaram a diferença? Enquanto eu associo as coisas, então se eu tenho a ideia de que geralmente toda terça chove, se hoje é terça ela vai chover, ou se chove é terça, enfim. Ou eu vou ter a premissa de que eu vou analisar de um ponto específico, então eu vi aquelas nuvenzinhas lá no final, um pouco mais escuras, e eu estou induzindo que provavelmente vai chover. Pode ser que aconteça? Não, pode ser que não chova, que isso seja uma passagem. Mas eu estou induzindo a partir dos elementos que me foram apresentados. Então, a tua pesquisa ela pode seguir uma dessas duas linhas, ou um método dedutivo ou um método indutivo. Isso geralmente a gente coloca na metodologia. A metodologia ela é apresentada como um tópico quando eu falo do meu pré-projeto, mas quando eu estou falando do meu TCC, da minha monografia, vamos falar na parte do artigo. Na parte do artigo, a parte da metodologia, ela está implícita um pouquinho na introdução. Muito rapidamente eu comento. Por quê? Porque eu preciso situar o meu leitor, eu preciso situar os cientistas, né? Então, cientistas acadêmicos que fazem parte da academia, a saber qual foi o método utilizado para eu chegar naquele resultado, ou naquela, né, conclusão do problema que eu apresentei, tá? Por quê? Porque é importante eu saber disso, certo? Então, essa informação, quando eu estou tratando de um artigo, ele vai geralmente na parte da introdução, tá? E levemente, tipo, um tapa leve de luva no resumo, tipo, só para dizer que eu falei, mas não aprofunda. E eu faço essa leve aprofundação. Eu faço essa leve
vou um pouquinho mais fundo na introdução, mas não vou dissertar, por exemplo, não vou falar uma página inteira sobre metodologia. É no máximo um parágrafo, tá, gente? É bem rapidão. Ok? Então, eu tenho esses dois tipos de método. Do mesmo jeito que eu tenho os tipos de pesquisa. Já ouviram falar nos tipos de pesquisa? Eu tenho as pesquisas qualitativas, as quantitativas e as quali. Eu nunca lembro se é quali, mas é quali-quanti, se eu não me engano. Então, eu tenho essas 3 pesquisas que são as mais utilizadas a princípio. O que seriam elas? A pesquisa qualitativa, vai vir a partir da análise das percepções, tá? Então, você vai descrever o problema e vai ter interpretações sobre aquele problema, sobre aquele tema. É isso. Enquanto a quantitativa, eu vou quantificar. Então, vai vir com números, com gráficos, com imagens, todas assim que representem porcentagens, todo esse tipo que eu consigo visualizar, que eu consigo quantificar a minha pesquisa, certo? E eu tenho as mistas, que são as quali-quantis, pesquisas quali-quanti, que é quando eu junto os dois, quando eu tenho as percepções e os números. Então, vamos supor que você está falando sobre a população carcerária do Rio Grande do Sul. Aí você apresenta gráficos e dados. Isso é uma característica de uma pesquisa quanti. Mas você infere a partir das suas percepções, análise das suas percepções, que esse número só é alto por causa disso, daquilo, ou de alguns fatores. Isso é uma característica da quali. Então, você pode misturar as duas sem problema nenhum, tá, gente? Então, você não precisa se fixar somente na quali ou só na quanti. Você pode misturar as duas, o que geralmente acontece. Dependendo, tem uma grande parte dos trabalhos que ele é misturado. Ainda mais quando você traz gráficos, dados, porcentagens, assim, ele é mais característica do qualitativo. Então, no teu trabalho, olha só, você pode ter os dois tipos. Você pode ter uma pesquisa quali-quanti com o método dedutivo. Ou você pode ter uma pesquisa quali-quanti com o método indutivo. Mas não esqueça de que você vai precisar apresentar o porquê que a tua pesquisa é quali, o porquê que a tua pesquisa é quanti e porquê que ele é o método indutivo, certo? Então, lembrando que método dedutivo, eu tenho 2 premissas e pelo resultado, eu vou entender que vai ter C. E na indutiva, eu saio de um ponto, eu saio de uma análise para o mundão. Enquanto a dedutiva é do maior para o menor, a indutiva é do menor para o maior. E eu tenho esses 3 tipos de pesquisa, a quantitativa, a qualitativa e a quali-quanti. Quantitativa vai trazer dados, gráficos e números, a qualitativa vai ser a análise das percepções e a quali-quanti vai ser uma mistura das outras duas, certo? Gente, obrigada por quem ficou até aqui. Até o próximo Segredo do TCC.